Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que a gente está junto e vamos poder aprender, não só na teoria, mas também na prática, como melhorar a nossa saúde e vivermos de acordo com o que o Criador planejou para a gente. No programa de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a vitamina B12, esse componente tão essencial, tão importante, que merece toda a nossa atenção. Daqui a pouquinho vai ser estudado aqui no nosso programa. E a receita de hoje é um imperdível, incrível, saborosíssimo, macio demais, pão de batata. Você vai aprender aqui, sem os ingredientes que são nocivos, como realizar essa receita com facilidade e os resultados serão realmente incríveis, você vai ver aí na sua casa. Claro que eu quero começar antes da gente entrar nos assuntos aqui do Vida e Saúde, convidar você para acessar o nosso blog novotempo.com/Vida e Saúde, e acessando o blog você tem acesso a várias receitas, a vários conteúdos, artigos de saúde, dicas de exercício. Você que está aí tentando implementar hábitos saudáveis, esse blog, bem como o nosso Facebook, bem como o portal Vida e Saúde, portal vidasaude.tv, você encontra materiais que te ajudam no dia a dia a colocar o seu corpo em sintonia, a colocar as suas prioridades em sintonia com a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo, essa tem sido a nossa oração de toda a equipe aqui do programa Vida e Saúde. E se você tem sugestões, esses canais também servem de comunicação. Manda pra gente e a gente corre atrás para tentar te ajudar, tentar melhorar a sua vida. Agora nós vamos conversar com o professor Manuel Tapia. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao Vida e Saúde. É uma felicidade enorme receber o senhor aqui. E vamos falar de um assunto tão fundamental, principalmente para aqueles que estão assim ligados com a mudança do estilo de vida, com a reforma de saúde, com algumas mudanças tão imprescindíveis para nós. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o que é a tão famosa vitamina B12. Bom, quando se fala de vitamina B12, não é um composto, hein? É uma família de compostos de cobalamina, quer dizer, tem cobalto. Tá? Agora, existem apenas dois que eles podem ser assimilados pelo organismo: cianocobalamina e hidroxicobalamina. Que são da família do cobalto. São da família dos produtos que têm cobalamina. Certo. Cobalto. Agora, por que é importante saber isso? Porque na literatura popular, geralmente, se fala de que esse produto tal tem B12, esse tem B12. Mas muitas das formas de B12 são análogas, que o organismo não consegue aproveitar. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Muitos alimentos que se diz têm B12 não têm uma função para o organismo. Certo. Vamos então falar um pouquinho sobre a função da vitamina B12, já que é um assunto muito difundido, principalmente entre os vegetarianos e os vegetarianos estritos. Veja, para pensar na função, eu vou elaborar aqui uma lista, para não esquecer de nenhum ponto. Eu coloquei aqui quais são os sintomas na falta de B12. Tá, sabe? vamos lá. Porque a partir dali, nós vamos cair na função. É melhor começar pelas consequências. Entre as várias, nós temos anemia. Esse é um problema, porque B12 tem a ver com a formação do sangue. Então, uma área bem afetada é a anemia. A outra, sistema nervoso. Afeta muito o sistema neurológico. Então, aí temos desmielinização. A bainha de mielina, que é essa camada que envolve as fibras nervosas, que dá isolamento elétrico, ele é deteriorado na falta Pela B12, falta da B12. da B12. Então, como se manifesta isso? Insônia, depressão, perda de equilíbrio ao caminhar, irritabilidade, compromete a memória a curto prazo. Você tem uma série de efeitos, inclusive já pode afetar o paladar, o olfato, a visão, porque afeta o sistema neurológico. Tá? Outros efeitos graves, que são os mais graves, entram na parte cardiovascular. Se me permite explicar desde o início,
Porque em nossa alimentação nós estamos recebendo proteínas. E essas proteínas estão formadas de aminoácidos. Um dos aminoácidos é a metionina. Então, no processo metabólico da metionina, aparece um subproduto, um metabolito, que se chama homocisteína, que é nocivo ao organismo. Que é resultado de metabolismo nosso, é natural, a gente Sim, sempre é produz. um processo natural. Ok. Agora, essa homocisteína, como é nociva, produz dano às artérias, ao endotélio, e aí vem a obstrução da artéria e finalmente podemos ter problemas cardiovasculares, como infarto e derrame cerebral. Uau! Como isso é tão grave, e isso foi descoberto, quer dizer, as pesquisas, em 1963, já ficou muito bem elucidada essa questão da homocisteína. Então, como é tão grave, o organismo tem mecanismos próprios para reverter o processo e a homocisteína voltar à forma de metionina. Mas para isso precisa de B12. Na ausência de B12, os níveis de homocisteína crescem. Vão se elevar. E aí a pessoa, um vegetariano estrito, por exemplo, pode morrer de infarto ou derrame cerebral. Que coisa! Então é um assunto muito sério. A gente precisa realmente. Sim. Todo vegetariano ou vegetariano estrito, será que precisa da suplementação da vitamina B12? Ah, com certeza. Mas eu O que o senhor tem visto na prática? Pode falar, pode complementar. Na prática, né? Por exemplo, todos os sintomas: tonalidade amarelo-limão da pele e dos olhos, fraqueza e cansaço excessivos. Então, tonalidade amarela da pele e dos olhos. Isso. Fraqueza e cansaço excessivos, falta de energia. Entorpecimento, formigação e queimação dos pés. Pontada nas mãos e pés. Rigidez e fraqueza generalizada das pernas. Pouca coordenação muscular. Incapacidade de manter o equilíbrio ao caminhar. Diminuição da sensação de vibração ou posição. Fica balançando. Certo. Memória de curto prazo e recente prejudicada. Como o senhor já havia mencionado. Raciocínio prejudicado e depressão podem estar presentes. Memória precária, alucinação, distúrbio do humor, irritabilidade nas mulheres, irregularidade do ciclo menstrual. Olha quanta coisa a gente tem como consequência da falta da vitamina B12 no organismo. O assunto é muito extenso, a gente de repente pode até fazer uma série, uma hora dessas, só sobre a vitamina B12, mas eu queria entender um pouquinho assim, nós produzimos, o ser humano produz a vitamina B12, professor? Veja, a via metabólica da B12 é bastante complexa. Primeiro, quando passa pela boca o alimento, já se liga a B12 a uma proteína chamada proteína R, que protege a B12 do ambiente ácido do estômago. Quando chega no intestino, no duodeno, vem uma enzima pancreática que libera essa proteína R e a vitamina B12 se liga a uma outra proteína que se chama fator intrínseco, produzida no estômago, que permite a absorção no último trecho do intestino delgado, que é o íleon. E ali pode ser absorvida. Em seguida vai para o sangue. No sangue, ela se liga a uma outra proteína que a carrega até as células, que é a transcobalamina 2. Então, em todo esse processo... sabe, ela está protegida. Sim, ela tem que vir do meio externo. Agora, o que as pesquisas demonstram? Se há uma produção de B12 no organismo, porque ela é produzida por ação bacteriana, seria no intestino grosso. Só que no intestino delgado, onde está a absorção da B12. Então, mesmo que haja, não é aproveitada. Tá. Agora, como é produzida por ação bacteriana, o que se sabe é que numa alimentação vegetariana, devido à contaminação, mesmo que você lave cuidadosamente frutas, verduras, na própria água, você não consegue mais do que 0,5 microgramas ao dia. A necessidade para o adulto, mínima, isso não permite assim um desempenho em todas as atividades, mínimo 2,4. Uma necessidade básica, uma necessidade para uma pessoa ativa, que trabalha, que tem... Não, eu quero saber agora, porque o senhor está falando de uma atividade, isso aí é o mínimo do mínimo. Mínimo para permanecer vivo. Tá. Agora, se você tem uma atividade como o mundo tem hoje, precisa muito mais do que isso. Tanto é que eu fico impressionado com estes valores aqui. Quanto aporta, por exemplo, um ovo? Quanto aporta o leite? Enquanto o senhor vai mostrando esses valores para a gente, só para esclarecer,
Os onívoros, aqueles que comem carne, derivados de animais, não têm a necessidade, teoricamente, da vitamina B12 porque se alimentam dos seres que têm B12. A carne, o leite, os ovos. Sim. Mas isso não é bem verdade. O professor pode explicar para a gente aqui uma hora sobre isso. Mas se você fosse um vegetariano que come ovos, por exemplo, um lacto-ovo vegetariano, ele teria que comer muitos ovos. Ah, muitíssimo, porque se esse mínimo necessário 2,4, um ovo aporta apenas com 0,56. Então teria que comer quantos ovos? Uns 5 ovos. Uns 5 ovos por dia. Aproximadamente. E a gente consegue armazenar a vitamina B12 no corpo por um determinado período? Olha, eu não tenho certeza, porque eu fiz uma série de experiências com suplementação diferente. Tá. Suplementei por um período, foram feitas medições de mês em mês de vitamina B12 e homocisteína, mas o que normalmente acontecia, parava a suplementação e num período de 6 meses caíam os valores realmente abaixo dos níveis necessários. Agora, qual o nível necessário? Isso é muitíssimo importante de entender. Segundo a necessidade biológica, segundo a ciência, fala de 300 picogramas por mililitro de sangue, num exame de sangue. Picogramas, tá? Por mililitro, 300. A faixa normal seria de 300 a 800. Geralmente, quando a pessoa faz um exame para saber quais são os seus níveis de B12, os valores de referência que aparecem na folha de exame não representam a necessidade biológica. Sério? Não. Eles representam a média da população que se fez o exame. Eu tenho aqui comigo, eu achei interessante, porque fiquei muito preocupado com isso. Comparando 2 laboratórios. Do Brasil, o senhor está falando? Sim, 2 laboratórios no Brasil, 2 laboratórios grandes. E a faixa para homens, 93 a 479 picogramas por mililitro. Para mulheres, 116 a 517. O outro, 116 a 517. Para o outro, 160 a 970 para homens e mulheres. Muda muito. Então, se você for fazer um exame em e tiver um resultado de 150, se for aquele que está de 160 a 970, não tem um valor muito bom, mas está dentro da faixa. Se o profissional da saúde não está consciente desse problema, ele pode entender que você não precisa suplementação. Enquanto se for no outro, o outro está em uma condição melhor ainda, porque está em 93 a 479. O valor necessário, professor, que nós deveríamos ter? 300 a 800. De 300 a 800. 800 picogramas por mililitro. O que diz, por exemplo, tem um livro que se usa na faculdade de nutrição, que é o Kraus, ali eles determinam o seguinte, umas pesquisas realizadas com respeito ao B12. Quando está abaixo de 300, já existe carência no sangue. Quando está abaixo de 200, existe carência dentro da célula. Quando está abaixo de 150, já o metabolismo está comprometido. Uau. E quando está abaixo de 100, já há deficiência e aí já tem comprometimentos clínicos. Tá. Claro. Professor, quanta coisa a gente precisa entender a esse respeito. Eu como vegetariana e também você, de acordo com o que você tem demonstrado para a gente, o seu interesse em mudar o seu estilo de vida, abandonar o que realmente é nocivo, mas a gente precisa entender que não adianta a gente abandonar o que é nocivo e não repor de alguma maneira. Professor, é necessária a reposição? Sabe por quê? Você perguntou a função. Uma das funções da B12 é cofator do sistema antioxidante. O organismo tem mecanismos para neutralizar os radicais livres. Hoje vivemos num mundo, eu fiz uma lista aqui, não quero esquecer-me de nenhum termo. Vivemos num mundo de superatividade, superprodução, supereficiência, a pessoa arruma super problemas, vem super responsabilidades, super preocupações, super frustrações, super desilusões, super abalos e um super estresse. E nesse ritmo de atividade, você consome uma quantidade enorme de oxigênio, certo? O metabolismo dispara, há uma produção enorme de radicais livres, que têm que ser neutralizados porque eles vão
produzir problemas inflamatórios. Certo. Correto? O organismo tem mecanismo para isso, mas precisa dos antioxidantes nutricionais. E a vitamina B12 entra como um cofator. Então, se a pessoa está vivendo esse ritmo de vida que é geral, vai consumir muita B12. Com certeza. Como suplementar? Olha, aqui no mercado brasileiro, nós temos comprimidos de 10 microgramas, 15, 25, 50, são os comuns. Uhum. Mas os receptores de B12, eles chegam a um patamar de máximo que pode passar pelo sangue 1,6. Tá? Se você toma um Então, não comprimido adianta 10, ingerir muito porque não vai absorver. não passa mais de 1,6. Tá. Tá? Esse é o limiar. Agora, para isso teria que usar comprimidos todos os dias. Tá? Mas nem sempre um de 10 microgramas, ou 15 ou 50, supre as necessidades diárias. Sabe? Então, teria que tomar comprimido todos os dias, talvez duas vezes ao dia. Porque não adianta tomar 2 comprimidos juntos. Olha, nós estamos entendendo aqui, então, que é necessária a suplementação da vitamina B12. Professor, nosso tempo agora encerrou, mas a gente quer muito aprender sobre esse assunto ainda. Nós vamos marcar uma próxima oportunidade. Você que gostou desse assunto, você que precisa entender, se quiser repetir essa nossa conversa, entra lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Mas, por enquanto, eu agradeço. E o professor Manuel vai estar aqui conosco amanhã, falando sobre um outro assunto relacionado à vitamina B12 também. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais para você.